Bem-vindo todos os que sintonizam mais uma vez no nosso grupo de Conexão Bíblica. Estamos aqui para partilhar a palavra de Deus, para refletir sobre ela, e para isso precisamos sempre estar atentos para que o Espírito de Deus possa agir por nós e estar no meio de nós. E é assim que nós começamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a nossa oração é justamente isso: Senhor, permita que o Teu Espírito tome conta desses momentos, ó Deus. Que Ele fale através de nós e que abra os ouvidos, Senhor, e aquilo que é bom, aquilo que vem de Ti, possa permanecer dentro de nós, como parte, Senhor, da nossa natureza que vai se conformando a Cristo. Pedimos isso, Senhor, na Tua graça, porque sabemos, Senhor, que esta é a vossa vontade e tudo criastes para que nós pudéssemos viver tão grande plano, ó Deus, esse plano de redenção e que se cumpre, e que há de se cumprir no final dos tempos, o nosso assunto. Ao Deus Todo-Poderoso, nosso louvor e adoração para sempre. Amém. Bom, como a gente já vem tratando, estamos falando do final dos tempos, e especialmente, é claro, do cristão que em vista da proximidade desse tempo. Para a gente ter uma noção mais forte do que deve ser a atitude do cristão para esse período, né, que está previsto, que vai acontecer, não importa quanto tempo falta, não é isso que nós estamos querendo prever, mas a gente precisa conhecer aquilo que está escrito, porque a palavra de Deus é o fundamento de todo o nosso trabalho. Ela é da onde emana tudo o que nós precisamos para a vida e para a vida eterna, né? Então precisamos conhecer. É um livro que às vezes é mais deixado de lado em função da complexidade, da aparente complexidade, em função também de tratar de algo muito, muito adiante, né? Mas a gente sabe que precisa, desde agora, estar tomando ciência de cada coisa que está nas Escrituras, porque é assim que nós vamos compreendendo as coisas de Deus e aprendendo a reconhecer Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos tratando do comecinho do livro do Apocalipse, que trata da carta às igrejas. Nós passamos, vou passar rapidamente aqui, quem que escreveu o livro? Foi João, né? E João é que teve as visões. Então nós falamos da visão que revelava Jesus Cristo, dada a João, e que ele se apresenta como sumo sacerdote. Qual a razão disso, né? Como sumo sacerdote. Qual a razão desse modo de se apresentar de Jesus? Porque ele tinha um propósito para João, né? Ele queria que João escrevesse carta às igrejas. Igrejas é aquele lugar no mundo onde são gerados os filhos de Deus. São as organizações cristãs, e é lógico, a igreja que trata aqui no Apocalipse são as igrejas cristãs, e ali é onde são gerados os filhos de Deus, que é o propósito da criação, propósito máximo, né? Então, portanto, Jesus aparece como sumo sacerdote nessa visão, né? E aí ele vem com uma série de características, né? Ele está andando no meio dos candelabros, vestindo uma longa túnica, o peito cingido com cinto de ouro. Tudo isso a gente viu em mais detalhes nas últimas reuniões. E ele tinha uma aparência forte, vibrante, né? Olhos como chamas de fogo, pés como bronze incandescido na fornalha, sua voz era como o ruído de muitas águas. Isso significa que era importante esse recado que seria dado, né? Extremamente importante. Ele é o sumo sacerdote, é a autoridade máxima da igreja. Então, cada aspecto da igreja que está citado aí é importante. E, portanto,
por causa disso, importante para nós, né? Então, João recebeu a ordem, né, para que ele escrevesse o que ele viu, tanto as coisas daquela época como as coisas futuras, porque a igreja existiria até o final dos tempos, né? E aí ele vai dizer que ele tem na mão as 7 igrejas, simbolizadas nas 7 estrelas que ele viu na visão, e ele anda em meio a estes candelabros. As 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candelabros são as 7 igrejas, então. O número 7, nós já falamos, só lembrando, significa a totalidade das igrejas. Então, são 7 aspectos importantes de igrejas ao longo do tempo, condições que elas vão tomando e que estão registradas para nosso ensinamento, né? Foi assim que nós tratamos. Nós vimos que tem uma estrutura para cada carta, né, onde Jesus se apresenta de acordo com a condição da igreja, depois ele vai dando detalhes das obras da igreja, vai apontando os erros. Então eu queria chegar aqui na questão de apontar o erro, porque a grande finalidade das 7 cartas às igrejas é justamente destacar os erros. É mostrar isso. Por quê? Porque o erro é o que impede a igreja de cumprir o seu propósito, né? É lógico que a igreja tem que estar vivendo obras que vão edificar, que vão construir, mas o erro é o ponto delicado. É ali que pode introduzir o engano e que pode fazer caírem as pessoas, né? Para nós que estamos tratando desse assunto sob a visão do cristão, com a proximidade do final dos tempos, conhecer os erros da igreja é importante. Porque o erro vai estar lá, a gente já falou, vai estar dentro das igrejas. Mas o cristão que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, vai estar ciente, vai estar atento e não vai se envolver com aquilo, né? Não vai. A questão do erro, então, é uma questão importante nesse ensino que Jesus deixou para nós, das 7 igrejas. Nós vimos já a igreja de Éfeso, as 3 primeiras nós vimos, e só lembrando o erro, né? A igreja de Éfeso, ele tinha um monte de boas características, mas ele deixou claro um erro: arrefecestes o teu primeiro amor, né? E nós vimos, só lembrando, porque eu falo, é importante para nós sabermos qual é o erro das igrejas, qual é o erro que pode acontecer na igreja. Arrefecer o primeiro amor é a pessoa começar, nós falamos bastante, começar a gostar tanto da igreja, porque é um lugar onde encontram outras pessoas com a mesma tendência, com o mesmo conhecimento e que estão aprendendo também ali, e começa a formar um relacionamento de amizade e vai vivendo mais uma afeição à instituição do que a Cristo, porque a igreja ela é o lugar para encontrar Cristo, para crescer em Cristo, e não para nós termos ali um ambiente agradável. Esse ambiente agradável vai distanciando de Cristo, e a igreja passa a ser uma espécie de um clube. Nós falamos sobre isso, né? Bom, na outra igreja, era a de Esmirna, não foi apontado nenhum erro, porque era uma igreja extremamente perseguida, e eles, o estímulo que Jesus deixou para eles foi ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Então, ele tinha o perigo de morte só por frequentar a igreja. Nesses períodos de perseguição, a igreja sempre é fértil em transformação, porque a pessoa está disposta até perder a vida para estar ali. Então, ela aproveita bem os ensinamentos, e foi por isso que não tem aqui o aspecto do erro, né? Na outra, que é a igreja de Pérgamo, aí sim, também essas 3 primeiras igrejas ainda eram igrejas perseguidas, né? Mas ela tinha já um erro perigoso, né? Sequazes da doutrina de Balaão, que nós falamos, é aquela
condição de deixar os aspectos carnais, coisas do âmbito carnal, introduzir dentro da igreja, ser aceito, né, pela igreja, e também sequazes da doutrina dos nicolaítas, que é aquela história de criar castas dentro da igreja. Esses são responsáveis por isso e são especialistas nisso, os outros não precisam saber disso. Não é assim. A igreja deve estar formando um ser que começa pequenininho, vai crescendo, se torna jovem, vencedor e depois então adulto e com as características do próprio Cristo. Então esse processo tem que ser para qualquer participante da igreja. Bom, tratado desses aspectos das 3 primeiras igrejas, vamos entrar então no assunto de hoje, né? Como são 7 igrejas, falta a gente ver o que acontece com as 4 últimas, né? Muito bem, vamos começar aqui no capítulo 2, né, a igreja de Tiatira, né? Então começa com aquela frase que está lá na estrutura: ao anjo da igreja de Tiatira escreve, eis o que diz o Filho de Deus. Né? E ele se apresenta com aqueles aspectos que mostrava lá na visão inicial. O Filho de Deus que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhantes ao fino bronze. Parece que ele estava atento a problemas ali e pronto para eliminar esses problemas, né? Os olhos como chama de fogo e os pés como fino bronze incandescente, né? Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Né? Então, você vê que as obras, ele nem cita quais são, mas elas são boas. Né? Uma delas dá para a gente ver, por exemplo, a persistência, que é a perseverança, né? A paciência, que está ligado com a perseverança, generosidade. Então, esses aspectos todos importantes para o cristão. Mas o foco mesmo, qual é? Tenho contra ti, que permites Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Bom, aí é que precisa desvendar. Para a gente conhecer a Bíblia, aqui também é um ensinamento. Né? Ter revelações sobre o que está escrito, você precisa conhecer a Bíblia como um todo. Né? Quando aparece aí na tela o nome Jezabel, você tem que saber que lá no Velho Testamento existiu uma Jezabel e que prejudicou a nação de Israel. Como a gente já tem repetido muitas vezes, tudo o que acontecia com Israel, a libertação do Egito, a caminhada no deserto, a posse da terra prometida, a formação das tribos, depois os reis, né? Tudo o que acontecia tem paralelos para a vida do cristão. Né? Então lá, na época dos reis, Jezabel foi uma das rainhas de Israel. Um dos reis de Israel, bem depois de Davi, né? Ele se uniu a uma mulher que não era israelita, como a lei, o que por sinal a lei não permitia. Né? Então ele já estava em desobediência à lei de Deus. E essa mulher causou uma série de prejuízos, trazendo os procedimentos do povo do qual ela vinha para dentro de Israel e contaminando Israel com isso, né? Com práticas que eram totalmente contrárias ao ensinamento da lei. Então, a partir daí, a gente começa a concluir o que pode ser Jezabel nos nossos dias. Né? É colocar valores que estão sendo estimulados no mundo, e a gente sabe que está sendo, existe um estímulo no mundo cada vez maior por valores. Valores o que é? Coisas que entram no nosso espírito. O espírito é o reservatório dos valores dentro do homem, aquilo que ele dá importância. Né? Quando
quando esses valores vão se tornando, deixando de ser os valores cristãos, aqueles que a Bíblia anuncia, que aqueles que a Bíblia aponta e estimula, né, que vêm pelo Espírito de Deus, e são valores determinados pelo mundo, mesmo que pareçam bons, né? Mesmo que pareçam bons, eles são elementos de deterioração da fé e da capacidade do cristão. Portanto, permitir Jezabel é fazer o que aquele rei fez, se uniu à mulher pagã. E a igreja permitir que tendências do mundo entrem na igreja, tendências que parecem até úteis, mas não são, porque não são de Deus, entrem na igreja, então era o que estava acontecendo com a igreja de Tiatira, e é por isso que ele avisa que tem isso contra eles, né? No mundo hoje em dia tem muito disso. De vez em quando a igreja quer se modernizar. A igreja dá até vontade de rir, né? A igreja não é para se modernizar, ela é eterna. Não tem, modernizar é um negócio que é passageiro, que vai acabar. Ela trata de coisas eternas. Coisas eternas não são modernizadas. A modernidade é algo que vai acontecendo em função de um mecanismo muito perigoso que existe no mundo, que é a questão dos escândalos, né? À medida que o mundo foi confrontado com os escândalos, aquilo que parecia errado começa a ser mostrado pelo mundo que não é, que é bom, que aquilo é uma maneira nova de ser. Tudo isso acontece no mundo, não pode acontecer na igreja. Na igreja, a doutrina é eterna, porque vem daquele que é o Criador e que é eterno também. Portanto, toda essa tendência de pôr valores do mundo dentro da igreja, para que a igreja fique mais acessível para as pessoas do mundo, para que fique mais fácil das pessoas do mundo se interessarem pela igreja, não é nada mais, nada menos do que permitir Jezabel, ou seja, a mulher que se diz profetiza, mas que quer seduzir os servos de Deus pelos seus ídolos. Tá entendido? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Não que eu estou falando que você vai deixar a igreja por causa disso, mas tem que sempre saber discernir estas coisas no contexto da igreja que você está. Discernir isso para pegar o que é bom e rejeitar o que não é. Por isso que eu digo que as cartas têm essa ênfase em mostrar o erro. E aí veja o que Jesus fala. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Dessa vez a lançarei num leito, e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito, se não se arrependerem de suas obras. Farei perecer pela peste seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um segundo as suas obras. Vamos entender o que está acontecendo aí. Olha, pessoal, a importância da igreja no mundo. A igreja no mundo, ela é algo que torna o mundo dentro das características que agrada a Deus. Quando a igreja começa a desviar-se, existem provas que vêm contra ela, existem correções, né? E uma das correções são, por exemplo, uma peste que se espalha, né? Recentemente nós passamos por uma situação dessa. O que aconteceu com a igreja na época da pandemia? A igreja teve que ficar vazia. Veja só se isso não tem algo ligado a esse aspecto aqui, né? Aqueles que estão na igreja deveriam se despertar para isso, porque estas correções vêm para a igreja como um todo, para a população, e tem correções que são individuais, para cada pessoa mesmo, né? É porque são filhos, e os filhos têm que ser corrigidos, têm que ser repreendidos. É assim com
os filhos na natureza humana e é assim na natureza de filhos de Deus também, né, a correção. Então a gente precisa ficar atento a essas tendências na igreja, porque elas ficam sujeitas a correções graves, né? Bom, porque darei a cada um de vós segundo suas obras, disse Deus, né? A vós, porém, demais de Tiatira, dessa igreja, que não seguis essa doutrina, por isso é importante não estar lá, e que não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás. Isso é uma frase enigmática aí, não sei o que acontecia ali naquela região, onde tinha esse comentário, né? Algumas coisas aí que estavam acontecendo, as pessoas tinham caracterizado que vinham de Satanás, né? Não imporei outro fardo, mas guardai o que tendes, ou seja, você vai ter que suportar aquilo ali que está lá dentro, mas até que eu venha, né? Então você tem que estar não se misturando com estas coisas. Então, o vencedor, é esse que pratica as minhas obras até o fim, olha lá, ao vencedor, ao que praticar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações pagãs. Isso é uma coisa que nós vamos entender bem quando chegar no final do Apocalipse, né? É o tempo em que os vencedores estarão reinando sobre as nações que restarão no mundo no período do milênio, né? Então essa promessa já está adiantada para os vencedores. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra o vaso de argila, assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Estrela da manhã é o próprio Jesus. Nas promessas, ele é a estrela que surgiu como a alvorada, né? A alvorada é a luz surgindo para nós, né? Então essas características do vencedor estão sempre relacionadas com Cristo, desde o começo, desde a primeira igreja até a última. A característica do vencedor está sempre relacionada a Cristo, e no caso aqui ele está dizendo: te darei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bom, nós tínhamos falado que nas 3 igrejas anteriores, esses 2 últimos textos aí, ao vencedor e quem tiver ouvidos, eram invertidos. Vinha primeiro: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e depois, ao vencedor, eu farei isso, isso e aquilo. E a explicação era aquela lá, porque eram igrejas perseguidas. E normalmente na igreja perseguida, a pessoa vai ter que buscar ouvir, ou seja, estar presente na igreja, em primeiro lugar, pondo em risco a própria vida. Portanto, já era a prioridade é buscar ouvir a palavra, por isso vinha na frente, e depois, ouvindo a palavra, se tornava vencedor. Para nós, agora para as nossas igrejas, onde a gente não tem o risco de vida para frequentar a igreja, ao contrário, às vezes a gente tem que tomar atenção para aquilo não virar uma festinha, né? Então, para nós, primeiro vem primeiro vem a gente ter o propósito de aniquilar a nossa natureza. Esse propósito tem que estar em nós, porque a gente tem que ter consciência que a natureza de filho do homem não é a natureza de filho de Deus. Quando nós nos convertemos, começou um processo. Então nós temos que aprender a crescer, tornarmos-nos jovens para vencer. Essa tendência é a posse da terra, é remover aquilo que a gente recebeu de herança. E vencer primeiro e depois então ter ouvidos para ir crescendo cada vez mais naquilo que nessa interação com o Espírito, porque o Espírito de Deus vai falar com o cristão. Ele está dentro do cristão e o cristão precisa ter ouvidos para ouvi-lo e dirigi-lo ao longo da sua existência, né? Então vocês veem que essa mudança acontece e vai se repetir agora nas próximas, né? Ao anjo da igreja de Sardes escreve, outra igreja: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isso é outro aspecto revelado na visão sacerdotal de Jesus. É ele que está ali entre os 7 Espíritos, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas na mão,
né? Ele que é a autoridade máxima. E aí ele vai falar para a igreja de Sardes: conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te como recebestes e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora te surpreenderei. Todavia tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco porque o merecem. Pessoal, aqui tem coisa importante para nós, tá? Todas elas têm, né? A gente se empolga às vezes com alguns aspectos, né? És considerado vivo, mas estás morto. Como é isso? O que é isso nas igrejas, né? Isso é outra tendência perigosa. Perigosa porque ela tem esse engano aí. Parece viva, mas no fundo está morto. Isso aconteceu com as igrejas, e quando eu falar, fica claro, né? Aconteceu muito com as igrejas. As igrejas vão se desviando para obras daqui. Por exemplo, construir escolas. Foi o que as igrejas mais fizeram. E veja o que aconteceu. De início, essas escolas, elas tinham até que uma função, até que podia ser justificável, né? Porque a escola ensinava o cristianismo, a escola tentava levar isso. Eu acredito que no começo era bem assim, mas rapidamente isso ficou secundário. As aulas de religiões eram muito poucas e muito insípidas, né? E depois parou. Parou porque até acho que é proibido, porque naquela ideia de globalização, de que todas as igrejas são boas, né? Então não pode nem ter isso. Ou seja, essa questão de construir coisas, né? E a escola é o mais típico desse exemplo que está dado aí. Todo mundo considera importante, olha que coisa boa que estão fazendo, né? Mas na verdade, aos olhos de Deus, é uma coisa morta, né? Ali a igreja tem um papel muito superior a ensinar matemática, química, física, certo? Muito superior a isso. E não deve perder tempo com isso, né? Isso era uma coisa. Mas tem outras obras que são mais sutis, né? Aquelas de ajudar os pobres, de orfanatos. Isso tudo bem. Aí já é um pouco melhor, né? É um pouco melhor. Mas, pessoal, não é essa a função da igreja. A função da igreja é criar as pessoas, e as pessoas em si é que vão realizar isso naturalmente pelo amor, tá? Então, não é obra da igreja. A igreja devia estar formando pessoas que são como Jesus. Basta isso. Não precisa criar uma instituição, um orfanato. Então, esse aspecto é importante, tá? Porque aos olhos de Deus não é o que importa. Está gastando energia e tempo, às vezes com uma coisa que realmente é justa, mas está gastando energia com algo algo que era muito superior, que é formar os filhos de Deus, fazê-los crescer, fazê-los capazes de amar como Jesus amou. Isso individualmente, né? Então, o principal é a gente estar atento a estas coisas, né? E aí Jesus alerta que se não vigiares, você vai estar cuidando dessas coisas, eu vou chegar e você não vai ver. É isso que ele fala para estas igrejas. Lembra de como recebeste, observe e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora e a que hora te surpreenderei. Está cuidando de coisas que não é o evangelho, que não é buscar o entendimento da palavra, buscar ouvir o Espírito, interagir com o Espírito. Essa é a função da igreja, é espiritual, não é material. Quando a igreja vai caindo para o material, mesmo que sejam coisas boas, ela está se desviando do propósito maior, tá? Então isso é importante saber. Todavia tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, andarão comigo vestidas de branco.
O que importa é trocar as vestes, pessoal. Trocar as vestes é a gente sair da condição que a gente entrou, começou, onde a gente estava todo rasgado, sujo com as coisas do mundo, e ir mudando de tal forma que vamos assumindo a natureza de Cristo e, portanto, vamos nos enchendo dos valores verdadeiros, né? E isso, aos olhos de Deus, são as vestes brancas, né? Então, estas pessoas que fizeram isso, que perseveraram nisso, elas merecem, então, a promessa. E qual é a promessa? O vencedor será assim revestido de vestes brancas, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. E aí então termina com a frase: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa frase é importante, vale sempre parar um pouquinho nela, porque, pessoal, a gente tem que aprender a ter ouvidos para ouvir o Espírito. Ouvir o Espírito nas pregações, ouvir o Espírito nas leituras da palavra, ouvir o Espírito na chamada de atenção, ouvir o Espírito quando submetidos às provas. Então, quem tem ouvidos, nós temos ouvidos, porque nós recebemos de Deus o próprio Espírito Santo e ele pode nos ajudar. E isso vai ser um assunto que depois a gente vai tratar, tá bom? Vamos aí para a próxima agora. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Então aí está chamando a atenção para algo seguinte, algo que vai ser permitido a passagem, para alguns e para outros não. Então essa é uma igreja importante. Essa sim é uma igreja que vai acontecer próximo do final dos tempos, bem próximo do final dos tempos, né? E nós temos que prestar atenção nessa igreja, portanto, tá? Eis o que diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. E aí ele começa a falar: conheço as tuas obras, pus diante de ti uma porta aberta. Então isso é específico dessa igreja da Filadélfia. Diante dela tem uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque apesar da tua fraqueza, não era uma igreja... Isso é uma informação, outra informação importante para nós. À medida que se aproxima o final dos tempos, a igreja vai diminuindo de tamanho. Não porque dentro dela não esteja a doutrina e não estejam cristãos se formando a natureza de Cristo com aperfeiçoamento, mas porque o número de pessoas tende a diminuir, pelo menos na proporção que existia antigamente, né? Na proporção das pessoas do mundo, aqueles que estavam na igreja eram muito mais. A tendência das igrejas é ir ficando reduzido em relação à população mundial, cada vez mais, né? Nos países mais desenvolvidos, a igreja começa a ficar com uma frequência bem menor, né? Então, essa igreja vai chegar naquele limite, né? É aquele período que nós já citamos, né? Que fala que chegará uma hora em que vai ter muito pouca gente que vai estar atento ao Evangelho, né? E isso daí é um sinal dessa igreja, desse período aqui, quando vai se abrir esta porta, né? Guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Olha o que está escrito para eles, né? Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não são, mas mentem. Aqui é uma frase que já foi falada antes, que eram os judeus que perseguiam as igrejas, né? E Deus tratava ele como aqueles judeus que se dizem judeus, mas não são. Eles mentem, porque estavam perseguindo a igreja que foi gerada por Jesus. Jesus nasceu como descendente de Israel, né? E todos os judeus que se converteram, eles passaram a ser cristãos, mas
Os outros, alguns perseguiam as igrejas, né? E então, aqui nessa igreja, lá no final dos tempos, está dizendo que vai entregar a essa igreja adeptos da sinagoga de Satanás, desses que não se converteram, desses que se dizem judeus, creem que são judeus, nascem na carne como judeu, mas na verdade eles não são, eles vão passar a ser nesse momento aí, quando eles se voltarem para Cristo, que era judeu e é o Filho de Deus. Então essa igreja da Filadélfia, é a igreja onde acontece a conversão dos judeus, tá? Onde acontece a conversão dos judeus, daqueles que pensam que o cristianismo não é de Deus, mas mentem, porque na verdade eles mesmos vão reconhecer isso. Isso está previsto, isso Paulo deixa bem claro, né, que vai acontecer nesse período aí, no momento em que a igreja, próximo ao arrebatamento da igreja, que é a igreja da Filadélfia, que é a porta aberta significa esse arrependimento, né? E nesse tempo vai ser entregue a essa igreja adeptos da sinagoga de Satanás. Eles vão se converter, tá? Que, na verdade, são os judeus que vão passar a reconhecer Cristo, vão olhar para aquele que eles trespassaram e, ao reconhecer, serão acolhidos diante de Deus, né? Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. E aí vem a promessa, né? Porque guardastes... Não, aí não é ainda a promessa. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro e para provar os habitantes da terra. Então, olha só o que está prometido para a igreja da Filadélfia. Essa igreja que era fraca, tinha poucos, mas poucos fiéis, apegados a guardastes a palavra e não renegastes, né? Essa igreja, ela vai ser guardada da hora da provação, que é a grande tribulação que estará iminente nesse período, tá? E ela vem para provar os habitantes da terra. Venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém te tome a coroa. Farei do vencedor uma coluna do templo de Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, o nome de meu Deus e o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu enviada por meu Deus, assim como o meu nome. Então, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vimos aí uma igreja especial, é essa igreja do final dos tempos, mas a gente tem, voltando aqui um pouquinho, algumas tendências aí importantes, né? Essa igreja, ela vai estar se aproximando daquele momento, é uma igreja que não é tão numerosa, não tão forte em termos de quantidade quanto as igrejas ainda arrebanham, né, pessoas, mas apesar dessa fraqueza, estará atenta ao que diz a palavra e não renegará o nome de Deus e, portanto, vai ser a igreja que será arrebatada, passará pela porta que foi aberta e que ninguém pode fechar, e ao mesmo tempo será a igreja que verá a conversão dos judeus. Vai ver a conversão dos judeus, e isso está escrito depois no Apocalipse, com mais detalhes, e também está escrito nas cartas de Paulo, com muitos detalhes, tá? Bom, e vamos aqui para a nossa última das 7 igrejas. Aqui é outra dureza para nós, né? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios e nada necessito. E não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Bom, vamos falar dessa igreja. Essa igreja acontece assim, se a gente for olhando o contexto da Bíblia, ela deve acontecer paralelamente a outra igreja, aquela que é pequena, fraca, mas é firme na palavra. O grosso das igrejas nessa época vão estar
numa condição dessa aqui. Conheço tuas obras, não és nem frio nem quente. Isso, é lógico, todos esses aspectos aí que a gente viu, não é que é lógico, o ensinamento que é dado, ele não é restrito a uma época para cada igreja, não, ele está valendo ao longo do tempo, né? Essas situações vão acontecendo. É lógico que tem igrejas aí mais especificamente ligadas a um momento, que essas duas últimas aí, a igreja anterior nossa aqui, que era a igreja da Filadélfia, e agora a igreja da Laodiceia. São igrejas daquela época, mas tem a ver o ensinamento tirado por meio delas com igrejas mais próximas ao final do tempo, né? O que vai estar acontecendo? Existe uma igreja totalmente informal, né? Nem fria nem quente, tá? Uma igreja onde a frequência é só uma rotina, tá? Sai dali e vamos cuidar do mundo, porque o mundo vai estar muito, muito influente. Lembra que a gente fala que é um período de grande influência do mundo? Vai estar muito influente o mundo. E vai ocupar todo o tempo das pessoas, com os recursos, com todos os processos, os recursos que estão sendo cada vez mais incentivados, de acesso a informações, né? Acesso a todas essas informações de influência. Então é uma igreja que vai acontecer rotineiramente, a pessoa frequenta rotineiramente, sai dali, esquece, e cuida mesmo das coisas do mundo, que vão ser atrativas, que vão ser muito chamativas, né, para a pessoa ficar ligado àquilo. Tá? Então essa é a igreja nem fria nem quente. É claro que isso pode estar acontecendo já em muitos lugares e já aconteceu no passado. É a igreja que é aquele cristão que vive uma igreja em que ele vai lá cumprir compromisso, certo? Ele só faz aquilo, sai dali, ele é igualzinho a um pagão. Com todas as virtudes dos pagãos, das coisas do mundo, e todos os defeitos do pagão das coisas do mundo. Ele vai lá para cumprir um compromisso. Esse é o cara morno, nem frio nem quente. Portanto, ele não pode fazer parte do corpo de Cristo. Isso é vomitar. Isso é sair fora de Cristo. E a pessoa faz isso por quê? Porque está buscando as coisas daqui. Por isso ele diz, dizes, sou rico, faço bons negócios, não são coisas daqui? E não precisa de mais nada. A pessoa chega a ver que ela está numa situação que ela não depende de Deus. Ele acha que essa vida aqui é o máximo, mas não está vendo que vai acabar, né? Faço bons negócios e nada necessito. Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Nessa aqui ele nem fala arrepende-te, ele ia dar um conselho. Um conselho, você está numa situação tão obscura que eu vou te dar um conselho. Compres de mim ouro provado pelo fogo, e aí você vai ficar rico. O ouro que vem de Deus não é coisa de material, é algo que vem de permanecer em Deus, passando por situações de prova, com confiança, com fé, com a certeza. Isso agrada a Deus, né? Compre de mim ouro provado pelo fogo, para aí sim ficares ricos. Roupas alvas, essa transformação que tanto falamos, que é tão necessária, é roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, né? Aquele que não vai sendo transformado continua mostrando a natureza antiga. E essa natureza antiga não é agradável aos olhos de Deus, né? E termina dizendo um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro, né? Então, abrir os olhos, saber ouvir, ver as situações que estão acontecendo. Então, esses alertas desses erros, desse tipo, nessas 7 igrejas que são um testemunho da totalidade das igrejas cristãs, é muito importante para nós, né? E ele continua, eu repreendo e castigo aquele que amo. Ele ama aquela igreja, né? Reanima, pois, o seu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Olha só, esse a que ponto chegou a igreja. Ela praticamente está fechada para Deus. Ela está tão atenta às coisas do mundo que a porta está fechada para Deus. E Jesus vai chegar e bater.
E se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Então, esse aspecto é importante. Como a gente fala que no fim dos tempos a Babilônia vem com influência, com crescimento, ela vai tirando a atenção da pessoa. A pessoa nem vai, continua achando que é um cristão, mas ela não perdeu referência, ela não está viva na palavra de Deus, né? Então, a esse daí ainda vai ter um apelo final, vai ter uma oportunidade final, um bater à porta. Nós vamos até ver isso no livro do Apocalipse, né? Vão ser aquelas duas testemunhas que virão para arrebanhar a última colheita para Deus, tá? Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você vê que o vencedor tem sempre as características de Cristo. E aí fica aquela palavra que deve soar continuamente para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vimos aí as 4 igrejas, que são referentes às 7 igrejas. Elas todas são tipos de igreja ao longo do tempo, de todo o tempo da história, porque o Apocalipse, então, é o encerramento da história. E é a orientação de Deus para as igrejas. Vimos que as igrejas têm erros e chamamos a atenção que isso não significa que você pode viver sem a igreja, sozinho. Você deve, sim, sozinho, se alimentar em casa, mas a comunidade, a igreja, e nem digo tanto a organização, mas o convívio de cristãos é importante. Cada cristão, à medida que ele cresce, ele está em condição de passar isso para aquele que está menor. E é assim que é o mecanismo que deve estar vivo dentro da igreja. É assim que os cristãos vão sendo edificados. É assim que a gente começa a anunciar, falar as coisas que o Espírito vai dando. Por isso que é preciso ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, né? E o lugar de trocar essas informações é no ambiente da igreja. Os perigos que aí estão são importantes a gente estar atento, né? Para ir nos desviando dele e, ao mesmo tempo, ir arrebanhando os outros para o mesmo caminho, o caminho que é Cristo, que não pode ser deixado de lado, né? Bom, nós vimos então essas cartas com todo esse empenho aí em relação a termos noção dos erros das igrejas, tá? Não, como eu disse, já insisti, não para que você rejeite a igreja, mas para que você saiba o que é bom, aquilo que deve ser acolhido. Nós sempre temos a oportunidade de reconhecer o erro e lançar fora. E por outro lado, reconhecer a justiça e abraçá-la, né? Isso tem que estar na nossa consciência, porque é importantíssimo para nós, né? Eu pus aqui para terminar, está no finzinho, uma visão geral do livro do Apocalipse, que nós vamos ver bem rapidamente aí, né? Não vai dar para falar provavelmente tudo, mas é o seguinte: o livro, a divisão dele também, como nós falamos das igrejas, que aquela estrutura se repete, e conhecer a estrutura ajuda você a ficar entendendo o que está acontecendo. No caso da continuidade, a sequência aí do livro do Apocalipse ainda é mais importante ainda, tá? Porque depois que você souber esses itens que estão em vermelho, você entender, fica mais fácil de ler as coisas que estão registradas lá e que são específicas daquele momento em que elas vão acontecer, e que muitas delas a gente não consegue aí tirar toda a essência do que está ali. Mas conhecendo a sequência, conhecendo do que está se tratando, fica fácil de você tirar proveito daquilo, saber o sentido daquilo. E depois, então, na medida que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais claro. É um livro que vai se revelar cada vez mais com a proximidade do final dos tempos. Então, isso é uma outra noção importante para nós, né?
Então, o Apocalipse, vamos passar rapidamente, ele começa com uma visão de uma corte, o trono de Deus, e uma mão sai do trono, que é do Pai, segurando um rolo, que é um livro, selado com 7 selos. E a pergunta fica, quem será digno de romper os selos? Nesse momento, nós já vamos entendendo o que significa isso. Esse livro selado é que o plano de Deus, o propósito de Deus para a criação do homem havia sido lacrado e selado e ele não podia se cumprir por causa do pecado de Adão. Aquilo lá interrompeu o processo, o propósito de Deus, porque Deus deu a liberdade para Adão e ele haveria de cair, não foi uma surpresa para Deus, não é isso que eu estou falando. Isso já estava na onisciência de Deus, mas acontece que essa atitude sela o plano, aquele plano que vai se cumprir de uma outra forma. Alguém vem romper os selos. Quem é? É Jesus. Ele vem, cumpre toda o necessário para ter autoridade para novamente abrir o caminho do plano de Deus de gerar filhos através do homem. Esse plano estava interrompido por causa do pecado de Adão. E aí então ele vai romper os 7 selos. Ao romper os 7 selos, vão acontecendo coisas, nós não vamos entrar em detalhes aqui, que estão intrínsecas à execução desse plano, que são necessárias para a execução desse plano. E coisas até assustadoras, né? Mas então, tudo bem, o primeiro passo é que tinha que abrir os selos e essa visão mostra que alguém foi digno de abrir. E esse alguém é Jesus. Após a abertura dos selos, do último selo, o 7º, estamos abreviando bastante, então aparecem 7 anjos com 7 trombetas. O que é isso? Trombeta é uma coisa alarmante, que vai anunciar, vai chamar a atenção. Então são eventos que vão começar a acontecer no mundo com a proximidade da iminência do juízo, da segunda vinda de Cristo. Tá? Então, esse toque da trombeta é como se o rei estivesse chegando e começa a ser anunciado antes, para que todos se preparem para receber o rei. Então, essa vem após a abertura 7 trombetas, também é uma sequência de 7, né? Ao soar a 7ª trombeta, acontece algo, a visão de um anjo com um pequeno livro aberto, que é a manifestação daquelas 2 testemunhas vestidas de saco que vem fazer a última pregação. É o papel que fez Elias para Israel, de exortar Israel, e João Batista para os judeus no finzinho do período dos judeus. Esse papel de João Batista e de Elias vai se cumprir para a humanidade por meio de 2 testemunhas que vêm da parte de Deus, e elas vão fazer esse testemunho por 1260 dias, que são 3 anos e meio. Né? Depois disso elas vão ser presas, porque o mundo vai estar corrompido e irado com elas, e vão matá-las, mas depois logo em seguida elas ressuscitam e são arrebatadas. Na sequência, ali, nessa ocasião, acontece o toque da 7ª trombeta. Né? Então, existe uma visão de uma mulher que está para dar à luz e do dragão que quer arrebatar o filho. Essa visão da mulher representa a igreja, é a igreja que está gerando os últimos filhos de Deus, vai completar o número, o filho que esperava ser gerado se cumpriu. Então essa mulher gera o filho e aí então o dragão vem contra ele para destruí-lo, ele quer impedir a qualquer custo aquele plano de Satanás, mas o filho é arrebatado, então acontece o arrebatamento da igreja e a fuga da mulher. A mulher é a igreja, ainda sobra os remanescentes que não são arrebatados, porque não estavam transformados como os outros, né, que foram arrebatados. Mas esses ainda têm uma oportunidade. Eles fogem para o deserto e isso acontece que eles vão permanecer lá por 1260 dias, que é os outros 3 anos e meio. E tudo isso estava previsto pelo profeta Daniel, a gente vai ver lá para frente em mais detalhes. Tá?
Depois Satanás é expulso do céu, precipitado à terra, porque a igreja já foi arrebatada. Os judeus, aqueles convertidos, já estão juntos, né? Mas Satanás é precipitado para a terra, persegue a mulher, aquela igreja, a instituição mesmo, vai ter que fugir, e aí então começa a grande tribulação, que é a perseguição sangrenta, igual aquelas do começo. E essa perseguição é que vai gerar ainda alguns filhos para Deus, né? Nessa perseguição. A manifestação da fera que sobe do mar, que a gente sabe que é um espírito, alguém que vai surgir ocupando o lugar do Espírito Santo da parte do maligno, e a fera que sobe da terra, que é um homem que vai se manifestar com muito poder, o anticristo. Cheio de sinais e prodígios, os dois vão realizar, e o número da fera é aquele 666, que vai ser designado que todo ser humano ponha na mão e na testa, ou seja, no fazer e no pensar. Mas aí a Bíblia deu até uma frase interessante: felizes os que doravante morrem no Senhor. Assim como aquela igreja que fugiu e vai ser protegida, ainda tem aqueles que vão morrer para não se deixar assinalar pelo anticristo e nem pela fera. Então nós estamos vendo que esse é o ensinamento do Apocalipse. Depois, então, logo após a sétima trombeta, quando aquela terminou ali, é onde nós lemos, né? Então começam os sete anjos com os 7 últimos flagelos. O que é o flagelo? É o derramar de 7 taças. Enquanto a trombeta é um alarme, é um chamado de atenção, as taças é consumação. Vai começar a engolir o juízo. A terra, a criação toda vai ser submetida ao juízo. E aí vem a condenação da Babilônia, e lá no céu as núpcias do Cordeiro, porque os que iam ser arrebatados, os que se salvaram na grande tribulação, estarão unidos lá no céu, e portanto, esses já estão com Deus. A fera e o falso profeta são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Satanás não. Satanás é preso por 1000 anos. E Jesus reina com a igreja arrebatada e com os judeus escolhidos por 1000 anos na terra. Tá? Isso o Apocalipse fala. Daí, então, é libertado Satanás novamente. Aquelas nações que estavam presentes, que não eram os cristãos, eram as nações que existiam nesse período, que viveram nesse período de 1000 anos, essas nações também vão ser submetidas à influência de Satanás. Elas vão se levar, e parte dessas nações vão se opor a Deus, que isso acontece aqui na terra, porque esse reinado é na terra, e vai acontecer a batalha de Gog e Magog, que está escrito na Bíblia. Satanás, então, nessa batalha é derrotado, lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E acontece a partir daí a segunda ressurreição, que é aquela que separa as ovelhas e os cabritos. Então todos aqueles que serão julgados, os que ficaram, os que morreram ao longo de toda a história da humanidade e ao longo do período do milênio, serão julgados, aí não como filhos de Deus para reinar com Cristo, mas para serem aceitos ou não no reino de acordo com um critério extremamente justo. Tá? Então esse é o juízo final. E aí, então, o Apocalipse mostra um vislumbre da Jerusalém celeste e do reino eterno. E termina assim, você vê que, em termos de eventos, fica bem claro, né? Começa com a abertura dos selos, depois com as 7 trombetas, depois das 7 trombetas, as 7 taças, e encerra. Tá? Então é uma coisa que, em estrutura, é bem clara, bem nítida. Nós vamos passar por isso, tem muitas coisas lá complexas e que serão reveladas na época, mas a estrutura é essa aqui que a gente falou. Tá? Bom, vamos terminar por aqui, nos colocando na presença de Deus, diante dessa palavra, Senhor, que às vezes parece muito grande para nós, muita informação, mas o Teu Espírito está conosco e Ele pode, Senhor, dar o alimento necessário a cada um de nós. Senhor, que a Tua presença possa guiar-nos a todos para cumprirmos a Vossa vontade, ó Deus, nesse período que temos pela frente, nesse tempo de vida que ainda resta para nós.
e nós saibamos, Senhor, sair daqui como vencedores, como parte dessa igreja, daquela nata, Senhor, que são os vencedores e que flutuam diante de todas as adversidades, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.